Lívia, igual eu falei para você esses dias, na segunda-feira, Aham. que o social media ele tem check-in mensal, né? Todo mês a gente tem essa reunião para apresentar para o cliente as entregas que teve no mês, né? Uhum. Inclusive, por isso que o Júlio está aqui, para ele falar mais dessa parte técnica, né, da parte do tráfego, que Aham. aconteceu desde o início do projeto do Rafas. Uhum. Então, eu vou começar aqui apresentando literalmente as entregas que a gente teve no perfil do Rafas, né? Uhum. E são sempre posts, conteúdos interativos, sempre muito colorido, nada brega, Uhum. mais colorido que chame a atenção das pessoas, né? Uhum. Sempre mostrando uma criança, uma, duas ou três. Esse aqui foi quando teve a abertura do Rafas. Esse vídeo aqui eu achei muito legal, que tudo bem que tem a parte do tráfego, mas tem também a parte do vídeo ter sido um vídeo bom, de mostrar a criança, ele deu mais de 150 mil visualizações. Então Uhum. é algo bem chamativo, que chamou muito, muito minha atenção, sempre tendo vários comentários também, o público, ele interage bastante com o perfil do Rafas. Eu vi que teve um ou dois comentários de cliente falando algo negativo, mas eu acredito Uhum. que isso é normal, né? Sim. Então, é justamente por isso que a pessoa tem que estar lá para responder, para dar um apoio, falar que isso não faz parte da empresa, enfim. Esses É, comentários vocês respondem ou eu que respondo? Porque eu já Lívia, respondi, eu acho que dois. no contrato, tem uma parte lá que fala que não. Hum. Depende muito de como que tá. Porque às vezes eu tô lá no perfil do Rafas como se fosse meu Instagram e fico mexendo Uhum. literalmente em tudo, entendeu? Então, às vezes, Uhum. quando eu mais. É igual teve uma vez que eu mandei para você lá um comentário que tinha, e aí, como era algo assim mais interno, eu até pedi uma ajuda. Como que eu posso Uhum. responder esse comentário? Só que aí você foi lá e respondeu, né? Uhum. Mas no contrato mesmo fala que não. Mas Uhum. é igual eu falei, depende muito de como a pessoa tá no dia, Uhum. entendeu? Uhum. Mas isso não deixa de eu ver lá algo que às vezes você não viu e alertar, né? Uhum. Tipo, como que a gente pode estar respondendo esse cliente e tal, Uhum. até para não ficar algo negativo da outra pessoa que está vendo os comentários. Uhum. Ah, foi esse aqui que deu 151 mil visualizações. Sei. É, igual eu falei, sempre conteúdos muito colorido, algo mais chamativo, mais neon. É, teve esse aqui também, que não é um sanduíche nosso, mas que ficou bem legal também, esse carrossel. Essa foto não é uma foto real, mas na época era o que a gente tinha, né? Agora que a gente está começando Uhum. mais com essa captação de materiais nosso mesmo, do Rafas de Uhum. Caldas. Aqui já partiu mais para uma parte dos pratos, mostrando também a criançada no meio. Inclu Aqui teve um comentário do Singapura também que eu vi, achei bem legal. Uhum. Aqui já chegou a parte do carnaval, né? A gente teve esses posts. E aí, hoje, inclusive, eu vou soltar um de um prato, que eu estava mexendo aqui agora, vou soltar lá para mais 5h30, 6 horas. Teve esse vídeo aqui também dos meninos que eles foram lá fazer. Uhum. De vez em quando, sempre vai ter um post assim, sem texto, que eu acho que é legal também, para deixar um feed mais bonito, mais harmônico, igual eu estava vendo naquele perfil que a gente usa de referência, Movie, algo assim, que é bem coloridão. Uhum. A gente vê que quase não tem texto nos criativos deles. É mais fotos, mais vídeos sem nada, mas que com uma imagem boa que chama atenção. Uhum. Aqui é como está a nossa parte esse aqui desse prato, deu 11 mil visualizações também, bem legal. Atualmente, eu acho que já cresceu isso aqui, que eu tirei esse print no início da semana, com 1.935 seguidores, mas eu acredito que já tenha crescido. Eu não vi hoje ainda, mas o nosso perfil atualmente está dessa forma. Eu coloquei aqui alguns destaques, está faltando da localização, que eu estou providenciando já os links lá para a gente deixar nesse destaque da parte de localização, mas tem o do menu, sempre que a gente for postando pratos, eu vou salvando aqui. Tem aniversário, eu acredito que ainda não teve nos stories vídeo ou foto de algum aniversário que teve no Rafas, então sempre que for ter e a gente for postar, ou o cliente postar e nos marcar, eu vou salvando aqui. Aqui é tudo que diz respeito ao Jump Park, e aqui é a inauguração, para as pessoas acompanharem como que foi a abertura, né? Uhum. Uma coisa que eu acho, eu não, ideal, seria o ideal,
seria interessante, na verdade, às vezes pode ter um aniversário numa quinta-feira, por exemplo, que a pessoa vai lá comemorar no Rafas. Eu não sei como que a quantidade de funcionários, de colaboradores que tem no Rafas, mas às vezes, quando for ter esse acontecimento, alguém lá, se puder conseguir fazer, ou se a pessoa permitir, claro, né, fazer um videozinho e nos enviar, que a gente dá uma arrumadinha e posta para ir salvando nesse menu, nesse destaque de aniversários, entendeu? Para ir enchendo de conteúdos. Aí, falando agora da parte mais da parte de métricas, a parte mais que vai ficar para o Júlio, ele vai mostrar aqui para você, desde o início do projeto, como que foi essa parte do tráfego, tá bom? Pode falar, Júlio. Lívia, vamos lá. Primeiramente, a gente começou... Vou falar do contexto no modo geral. Primeiramente, a gente começou com campanhas de reconhecimento para as pessoas que não conheciam o Rafas. A que eu falo região, Caldas Novas, eu coloquei para as pessoas do Rio Quente também, porque tem muito turista que tem poder aquisitivo que vai para o Rio Quente. E eu coloquei para rodar desde o início do projeto, eu coloquei campanha de reconhecimento, que são vídeos para as pessoas verem. Então, só na campanha de reconhecimento a gente teve alcance de quase 50 mil contas. A gente pode, se a gente converter em pessoas aí, eu diria que daria uns 40 mil, porque tem muita gente que tem duas contas, né? Então, eu não posso falar por pessoas, mas eu posso falar por contas. Tivemos mais de 6 mil acessos, 6.133 acessos de pessoas que não conhecia, que não tinha entrado no perfil do Rafas e conheceram. Então, assim, e até hoje essas campanhas uma das principais campanhas que eu deixo, né? Porque eu acredito que o importante é as pessoas, quanto mais vê, mais vai ficar marcado na mente das pessoas para poder ir lá na frente, por exemplo, quando a pessoa for no Singapura, pô, eu vi isso aqui no Instagram, eu vi isso aqui no Facebook. E a gente colocou também para poder rodar, eu até tinha conversado isso com a Vitória, que essa campanha de mensagens, ela é muito importante para poder ela se tornar uma venda, né? Se tornar um possível frequentador, né? Do Rafa. E com isso eu queria saber de você, porque aqui a gente teve 70 pessoas, né, que entraram em contato com o número que eu tinha mandado lá, aquele dia que eu perguntei para você, quem que tomava conta, você tinha falado que era, se eu não me engano, é Milena o nome da moça? De manhã fica com a Milena e à tarde com a Maria Eduarda. E eu queria saber com você, se você sabe como é que foi esses atendimentos, se teve gente que realmente interagiu, se chegou a agendar, você tem essa noção, Olivia? Olha, assim, de 70, eu, assim, para te falar a verdade, eu não sei a quantidade. Você que está me falando agora que foram 70, né? Eu preciso até confirmar com elas se realmente chegou essas chamadas pelo WhatsApp, porque eu não sei, eu não perguntei. Assim, eu sei que foi feito um aniversário só hoje. Que tem aquela campanha que é de segunda a sexta, R$ 80 por criança, né? Comemora o aniversário. A gente teve uma reserva e assim mesmo a menina marcou no sábado. A recepcionista lá, né? Ela marcou no sábado. Eu deixei porque sábado no almoço o movimento é muito ruim. Então, assim, eu falei, não tem problema. Um combo que seria de segunda a sexta, fez no sábado. Mas, assim, deu certo. Agora, fechamento mesmo, eu sei que foi só esse. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez no próximo check-in, quando nós fizemos, se alguma dessas meninas, se elas podem entrar na reunião também para poder falar, por que acontece? É muito importante, tipo assim, eu acredito que se a gente começar fazer uma segmentação bacana, principalmente de criativo, mudar os criativos para ser mais chamativo para as pessoas que fazem aniversário, para eu entender mais ou menos como que está sendo essas conversas, se as pessoas realmente de fato tendo interesse, para eu poder melhorar essas campanhas aqui. Porque, por exemplo, chegar e falar assim, olha, Júlio, as pessoas estão entrando em contato aqui e estão achando que, por exemplo, eu vou ganhar alguma coisa porque eu estou indo lá fazer aniversário. Não,
Aí eu vou e melhoro, eu mudo alguma coisa no criativo. Eu peço para Vitória, Vitória, muda isso aqui para mim, porque para a gente alcançar esse público e eles não ter esse tipo de argumento. Por exemplo, tem gente que tem muito lugares que quando faz aniversário ganham algo específico. Porque geralmente isso fica na cabeça da pessoa. Se eu tô fazendo aniversário, eu vou ganhar alguma coisa aqui. Assim, para ter alguma coisa que leve ela até o Rafa. Então, por exemplo, no mês que vem a gente pode, se você me passar alguma coisa, algum tipo de promoção, falar assim, Júlio, esse mês aqui, quem for fazer aniversário vai ganhar um sanduíche tal. Como que tá no momento? Mas, por exemplo, você vai ganhar um prato tal. Para sempre mudar, sempre ter algo diferente, para prestar atenção. Então, assim, essas campanhas, elas são muito importantes para poder chamar público. Então, assim, eu queria ver com você, a partir de agora, né, dando seguimento nesse mês, se pode ter essa alteração, porque a gente teve um sanduíche, né, agora, né? Se, por exemplo, a cada 15 dias ou a cada um mês ter essa diferença, por exemplo, você que faz aniversário, você pode ganhar X, aí fazer um criativo, um carrossel chamativo, para poder a gente rodar. O que você acha, Lívia? A gente pode fazer isso, mudar? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Essas postagens, igual essa do combo de aniversário, assim, eu bolei e pedi para vocês fazerem a arte, né? Vocês dão sugestão sobre promoções, sobre combos, ou isso também não está em contrato? Só eu que tenho assim, que criar e passar para vocês só para fazer arte? O que acontece? Nós podemos te ajudar sim, nesse sentido. O que acontece? O que a gente pede, por exemplo, é que você passa, por exemplo, os produtos que vai estar em promoção. Em cima disso, a gente chega e a Vitória vai lá, eu peço para ela, eu ajudo ela também, para fazer uma copy chamativa em cima do combo. Por exemplo, ó, eu posso falar assim, Júlio, eu posso colocar em promoção combo de sanduíche, um combo do prato X e outro produto, outro tipo de prato. Então, se a gente intercalar, tipo, a cada 15 dias, tem um prato diferente. E em cima disso, a gente cria um criativo que seja respectivo nisso. Então, tipo assim, você que faz aniversário levar mais um amigo, você ganha tal produto, ou tal desconto. 10% de desconto em cima do valor total que você comprar aqui. Então, tipo assim, são coisas que a gente pode dar ideia para você, Lívia, e com isso, tipo assim, se você falar que é viável, a gente faz. Caso contrário, a gente vai tentando mudar, mas é sempre importante. Eu acredito que isso lá na frente agrega, né? Porque pessoas. Eu não sei se você faz isso nas outras unidades do Rafa. Eu queria perguntar se você faz muito esse tipo de promoção, não faz, para eu entender. Não, assim, a promoção que a gente faz é essa do aniversário, igual em Anápolis, a gente tá com uma agora que, assim, a gente anda por lista de transmissão pelo WhatsApp, né? Porque o nosso telefone lá, ele já tem 6 anos, então, assim, ele tem muitos contatos salvos. Então, assim, a última que eu fiz com o gerente lá, assim, todo começo de mês, a gente vai mandar por lista de transmissão para as pessoas que fizeram reserva, por exemplo, agora em março, a gente mandou. As pessoas, para todo mundo que fez reserva em março, a gente criou um texto, né, falando que você esteve com a gente em 2024, comemorando seu aniversário, né, para esse ano, caso você volte, estamos com desconto de 50% na taxa de reserva do salão, né? Por exemplo, a taxa do salão é 250. Quem comemorou lá ano passado paga 125. A gente teve uma reserva só com essa taxa, assim, que foi atrás dessa lista de transmissão. O restante, a gente teve mais reserva, mas foram reservas normais, sem salão de festa, sem taxa de salão. Então, assim, teve um retorno até bacana, porque, assim, não teve custo, né? Foi uma mídia que a gente fez por lista de transmissão, com um banco de dados que a gente já tinha, a gente só disparou essa mensagem, né? Então, assim, a gente conseguiu atingir algumas reservas que a gente não teria tido se não tivesse feito essa ação, entendeu? Entendi. Então, isso lá em Anápolis foi bacana. Caldas Novas não tem como, porque a gente não tem banco de dados no celular, né? O telefone de lá é novo.
Agora, assim, retorno mesmo, a gente só teve um, né? Que foi esse do aniversário. Você sabe quanto é que foi, mais ou menos, o quanto que a pessoa gastou? Ah, eu não lembro. Eu tenho que olhar lá, né? Porque eu não tenho em mente. Eu tenho que olhar. Mas, Entendi. assim, deve ter sido acho que uns 1.500 por aí, porque eram 10 crianças e 4 adultos. Aí uma criança ganhou o combo, que foi o aniversariante, né? Ele ganhou o combo, então eles pagaram por 9 crianças, e 4 adultos pagaram o que consumiu. Entendeu? Entendi. Porque esse combo, eu fiz ele assim, R$ 80 por pessoa. Você ganha o sanduíche, quer dizer, você ganha o sanduíche, o combo, né, de sanduíche, batata e bebida à vontade. Das 2 às 6, na segunda à sexta. Só que aí teve cliente que questionou, mas eu vou pagar R$ 80, eu não brinco, porque é adulto, né? Eu não pulo. Eu vou pagar R$ 80 só para comer um sanduíche e tomar refrigerante. Assim, as pessoas, elas só querem o benefício, né? Uhum. Ela não pensa assim, nossa, eu tô ganhando desconto para 10 crianças, então eu vou pagar os 80. Ela quer o desconto para as 10 crianças, só que ela não quer pagar 80, porque ela acha um absurdo você cobrar os 80 dela, porque ela só vai comer um sanduíche. Entendi. Sabe o que seria bacana? A Vitória tinha até comentado, tinha falado para você, tinha falado sobre. Qual que é o nome da menina lá? Da Tereza, né? Ô, Vitória. Tereza Raquel, O que pode falar. acontece? Como, eu não sei se você percebeu, o mercado de Caldas, ele é um pouco diferente dos demais, que eu acredito que você, de Anápolis e das outras cidades. Porque o Em mercado de qual Caldas, sentido que você fala? eu falo assim, porque aqui, por exemplo, época de temporada que bomba. Eu falo porque eu já trabalhei em hotelaria, em Caldas Uhum, Novas. uhum, Só que baixa temporada é aquele gato pingado. Eu falo, qualquer coisa em Caldas Novas é assim. uhum. Então, É assim, muito ruim. o que eu sugiro, já até falei isso para a Vitória. Quando se trata de influência, falando público Caldas Novas, não público turista, eu acho que acaba sendo interessante porque, se, por exemplo, a gente conseguir esse mês um influencer aqui que tem bastante seguidor, que é de Caldas, porque a maioria das pessoas desses influencers da região são de Caldas, Mazagão, Corumbaíba, Rio Quente, e que, tipo, para ele, a gente vê se esse influencer consegue trazer um público. Então, por exemplo, assim, vamos supor, a Tereza Raquel umas publi pra gente aqui, ela tem um cupom dela, por exemplo, o cupom 10, Tereza 10, por exemplo, e a cada 10 pessoas, 10 não, a gente pode colocar um valor, um número a mais, mas a cada X pessoas que usar o cupom dela, alguém vai ser sorteado para ganhar um combo, por exemplo, e colocar isso nos vídeos. Eu Uhum, acredito que isso vai chamar bastante público Caldas Novense. uhum, E são estratégias que eu estou passando essas ideias para você, Lívia, que eu uhum, acredito que não vai agregar apenas para a gente que está fazendo a parte do social media e essa parte do tráfego, mas eu falo como um todo, porque querendo ou não, pessoas chamam pessoas. Então, assim, a parte humanizada do social media, ela gera uma conexão com um público, o uhum. público, porque querendo ou não, o Singapura em si, ele é novo, então assim, ainda as pessoas ficam meio assim, poxa, não sabe se está validado, porque as pessoas têm aquela sensação assim, será que vai durar muito tempo? Não vai? Eu falo o público por dos novenses. O turista não, o turista vai e vai gastar mesmo, normal. Uhum. Então assim, eu não sei o que você chegou a decidir sobre isso, o que a Vitória chegou a conversar contigo, mas eu acho que é uma opção muito boa de ser usado. Então, Uhum. assim, até uma sugestão que eu falo assim, ó, que seja a Tereza Raquel, que seja outras pessoas, que apenas, por exemplo, assim, esse mês pode ser a Tereza Raquel, mas mês que vem pode ser outra pessoa. Uhum. Sempre fazer isso, porque a gente consegue ver quem consegue dar um retorno, e se as Uhum. pessoas sempre trazem um retorno, é bom para você e é bom para a pessoa também, que ela vai estar. Esse retorno a gente mede ele através do cupom? E a gente Como é que eu. consegue, por exemplo, assim, ó, se você colocar um desconto, por exemplo, de 10% em cima
do produto lá, e aí você tem que passar, por exemplo, assim, passar o quanto a pessoa vendeu. Aí, se, por exemplo, esse já é um serviço de assessoria, que, por exemplo, já é outro produto da V4. Mas eu estou passando essa ideia aqui para você porque eu acredito que, se ela dando certo, eu acredito que é até um upsell que eu acredito que vai ser bom para você. Mas, assim, são coisas que eu acredito que a longo prazo, e esse aqui eu tô falando aqui é 0800, essas ideias que eu dar. Mas eu falo, por exemplo, métrica de cima de vendas já é assessoria. Então, é um outro produto da V4. Mas como a gente é parceiro, Lívia, eu acho que o seu sucesso é o meu sucesso também. Então, assim, caso você tiver algumas ideias, assim, olha, eu tive uma ideia, isso aqui que vocês acham? Você pode mandar, Júlio, eu tive uma ideia sobre isso aqui, o que você acha? Se eu puder te ajudar também, eu estou aqui à disposição, até porque, que nem eu estou falando para você, o seu sucesso é o nosso. Então, assim, eu torço sim para o social media ele continuar trazendo um engajamento alto, porque o engajamento está muito bom, o tráfego trazer mais pessoas, mas assim, se você... Esse engajamento que está tendo nas postagens, ele é de tráfego pago ou é o engajamento espontâneo? Dos dois. Dos dois. Porque, assim, pela lógica, assim, que eu entendo, né? Se eu tenho 1.800 e poucos seguidores, como é que eu estou tendo um engajamento assim, alto em postagens, sendo que eu não tenho nem essa quantidade de seguidor, né? Por isso que eu estou te questionando. Todas as postagens estão indo para o tráfego? Por isso que as visualizações estão maiores do que a quantidade de seguidores? O que acontece? A parte... Geralmente a gente coloca mais os vídeos. Eu coloquei o carrossel e aquele do sanduíche também. As visualizações são para as pessoas, para chamar atenção, que é o famoso reconhecimento que eu uso no tráfego. Para seguidores são essa campanha de visita de perfil. Então, quando a pessoa vê uma campanha, vê um vídeo e tá lá, visita o perfil, para a pessoa saber mais sobre quem que é o Rafas Park, Rafas Food. A gente mede assim, nessas campanhas de visita de perfil. Essa diferença entre visualizações e seguidores é justamente porque a gente está melhorando, a gente está buscando conteúdos para poder converter essa pessoa em seguidor. Mas em campanhas, falando sobre campanhas, a campanha que faz a pessoa se tornar seguidor é visita de perfil, que é a que eu não tirei. Em nenhum momento eu tirei ela, porque eu acho que ela é mais importante. Qual que é mesmo a que está de visita de perfil? Essa terceira aqui, ó, dá para você dar um zoom aí, ô Vitória? Por gentileza? A terceira não, desculpa, a segunda. Ou você não consegue dar um zoom? Não tô te escutando. Não tem como dar o zoom. Ó, depois eu mando esse print para você lá no grupo, Olivia. Mas aqui, ó, até o dia que eu tirei isso foi no início da semana. Já tinha deixado pronto. Aqui a gente teve 6.133 visitas de perfis. E isso, gente, o Instagram do Rafas, ele tem quanto tempo, Vitória? Tá desde o dia 20 e pouquinho de janeiro. Isso, organicamente, ele tem que ter como que eu falo? Tem que ter, por exemplo, uma frequência de postagem, uma frequência de conteúdo muito grande para você conseguir isso organicamente. Então, por isso que o tráfego ele auxilia, porque, por exemplo, você potencializa aquilo que você já está fazendo. Então, assim, desses 6.000 a gente tem quanto que tá lá agora, ô Vitória? Eu nem lembro, tem que dar uma olhada aqui. 1947. De 1947. Depois, você tem acesso ao Instagram? Você abre? Tem costume de abrir? Eu abro. Você já chegou a ver que tem uma notificação assim, ó, seguidor vindo do anúncio. Geralmente tá escrito que o seguidor ele vem do anúncio. Depois você dá uma olhada, depois você verifica, passa um olho lá assim, que você vai ver que esses são pessoas que vêm do tráfego. A gente tem anúncio no tráfego tem 2 que tá correndo. A gente tem, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir de novo aqui. Campanha, a gente tem 2 campanhas rodando.
Anúncios são os posts que a gente potencializa. Hoje a gente tem aqui, deixa eu abrir de novo aqui, a gente tem, no momento, agora no momento a gente tem 3. A gente tem do aniversário, a gente tem do último vídeo que foi postado, e a gente tem do carrossel do sanduíche lá. No momento, mas eu já coloquei os Então, vídeos... isso fala de anúncio que está no tráfego? Isso. São esses 3 anúncios. Porque o que acontece? Dentro do Meta, ele funciona o seguinte: são campanhas, as campanhas eu consigo gerenciar a parte de limitação, que é os conjuntos de anúncio, e dentro dos conjuntos de anúncios são os anúncios, que são o que as pessoas veem. Então, no momento, a gente tem 3, mas eu já rodei o post de carnaval, que era o cronograma, eu coloquei o post também de carnaval avisando, né, que o Rafas ia estar aberto, e tem o vídeo das crianças, tem um de comida, e tem um estático de abertura. Foi lá no início, que a gente até pausou, porque não abriu na data que você queria, né? Aí, conforme os conteúdos for ficando pronto, eu vou colocando. Eu tenho essa conversa muito clara com a Vitória, ela sempre me pergunta como é que tá. Então, assim, até o momento a gente tá dando... todo dia eu olho isso aqui para ver se tem algum tipo de alteração, porque até o momento, até porque, na verdade, eu tô lidando com o seu dinheiro, né, Lívia? Então, assim, eu tenho esse cuidado, eu tenho essa responsabilidade, porque eu acredito que ninguém quer jogar dinheiro fora, né? Então, eu gasto esse dinheiro da melhor forma aqui dentro do tráfego. Então, assim, a gente está com um resultado muito bom, o engajamento está muito bom. No momento agora, a gente manter, e sempre essa parte de criação de cópia, assim, a Vitória, ela sempre auxiliando, e a Vitória, ela, tipo assim, ela tem dado muitas ideias muito boas para mim também. Então, assim, Júlio, o que você acha disso? Então, assim, a gente está sempre renovando nisso. Então, Júlio, assim, deixa eu falar com vocês, assim, a realidade, né, assim, porque uma coisa é você viver da rede social, né? Outra coisa é a sua realidade no dia a dia. O que eu vejo ali? Assim, o Singapura, ele ficou um espaço muito bonito, né? Eu achei lá um lugar bem bacana para você passear ali de noite, eu achei muito aconchegante. Só que o Singapura, ele funciona sexta-noite, sábado e um pouco do domingo. Segunda a quinta, eu acho que eles podiam fechar. Porque não vai ninguém. E eu não estou falando do Rafas, eu estou falando do shopping em si. Eu tenho certeza que eles estão muito decepcionados com o público que eles estão recebendo. Por quê? O aluguel lá, o condomínio, é ilógico de caro. É ilógico. Pra você ter ideia, as 3 lojas que eu tenho, uma agora a gente desfez, né? Mas a gente tem 3 lojas com o nome Rafas, em Goiânia e Anápolis. Se eu juntar o aluguel das 3, não dá o aluguel do Singapura e do condomínio. E isso, eu fui muito relutante quando foi para montar lá, porque eu falei com meu esposo, eu falei, Brício, eu nunca vi um aluguel desse preço para dentro de Caldas Novas, isso aqui não existe. Eu sou de Caldas Novas, né? Minha família é de Caldas Novas, meus avós ajudaram a criar Caldas Novas, então assim, eu conheço muito bem essa cidade. Aí eu falei, olha, esse valor de aluguel, esses inquilinos aqui, eles vão durar 3 meses no máximo e vão sair, porque não tem condição um aluguel desse. Aí meu esposo, acostumado com Goiânia, assim, com muita gente, com muitos números, né? Tá, a gente assumiu lá a loja. A gente gastou uma média, assim, né, de 1,5 milhão para fazer aquilo ali. Fora o que o shopping entregou pra gente, que foi a estrutura, né? O galpão, o shopping bonitinho. Mas a nossa loja, a gente desembolsou em torno de 1,5 milhão para fazer aquilo ali. Esse dinheiro, acho que eu vou levar uns 3 anos para pegar ele de volta. O movimento do shopping, de segunda a quinta, ele é inexistente. Como é que foi o carnaval agora? Mais ou menos. Assim, foi melhor do que um dia normal, mas a gente esperava muito mais, né? Muito mais. Assim, o que eu vendo hoje no Rafas de Caldas Novas, em Anápolis, que não é cidade turística, eu vendo mais. Você tem ideia? O meu aluguel de Anápolis
Nossa, eu acho que ele deve ser 10%, 15% do que eu pago dentro de Caldas Novas. Entendi. Então, assim, a gente realmente está muito decepcionado, preocupado com o que a gente está tendo de despesa e com o que a gente está tendo de retorno. E isso, a V4 não tem nada a ver, né? Isso aí é um shopping que construiu, um movimento que realmente é muito pouco. Assim, desde o início, eu tive medo dessa estrutura em torno do que a gente gastou, do que a gente paga. Tanto é que eu falei, não, eu vou contratar uma agência de nome, um pessoal bacana, porque eu tô com medo disso aqui não dar certo. E eu fui atrás da V4, né? Porque a gente sempre vê a V4 no Instagram, né? Sim. Ah, é a maior agência, não sei o quê, não sei o quê. E assim, eu já tinha ouvido falar, né? E aí eu fui atrás de vocês. Mas assim, hoje, Júlio, o que a V4 me entrega não está diferente do que as outras me entregaram. É melhor em que sentido? Assim, a produção de conteúdo de vocês eu acho muito bacana, né? Eu gosto da produção de conteúdo. Vídeo, como foram só uma vez, eu não tenho assim muito para falar. Eu gostei dos vídeos que foram feitos, né? Eu achei bem bacana. Com a qualidade de vocês, eu acho que eu tenho a mesma hoje lá em Anápolis, que é uma agência de lá, chama Odre Digital. São 2 publicitários que são donos da agência e eu gosto muito do trabalho deles. Eu assumi com eles lá no mesmo período que eu assumi com vocês. Então, hoje, eu tenho 2 parâmetros. Tudo que eu trato com vocês, que eu vejo que é bom e que é ruim, e tudo que eu trato com eles, que eu vejo que é bom e que é ruim, que é uma agência muito bacana que eu contratei também, que é essa Odre. Eu só não fechei com eles em Caldas, justamente por essa questão da distância, né? Eu optei por fechar com a V4. Então, assim, a nível de produção de conteúdo, são as melhores agências que já me atenderam até hoje. A V4 e essa de Anápolis. As outras, todas fizeram assim, um trabalho bacaninha, mas eu via que faltava profissionalismo, sabe? Com a V4 e com essa de Anápolis, eu vejo que hoje, assim, com as duas, eu tenho um conteúdo bacana, entendeu? Só que... O que foi, meu filho? Só que, assim, a entrega final, eu tô achando muito pouca, né? Eu comentei isso com a Vitória, né? Eu comentei com a Alice, ainda falei, olha, não foi isso que eu combinei com o Murilo. Aí o Murilo, esses dias, me mandou uma mensagem e falou, Lívia, em momento algum, eu falei com vocês que a gente iria depois das 6 para filmar. Eu falei, eu não vou nem responder. Por quê? Você já foi naquele shopping numa terça-feira à tarde? Já fui lá 2 horas da tarde. Não tem ninguém lá dentro. Aí você vai lá produzir um conteúdo, você vai filmar só minha loja. Não vai ter uma criança brincando, não vai ter ninguém pedindo uma comida. Você vai ficar lá filmando o ambiente. Você não vai interagir com ninguém, você não vai ter ninguém para te dar um feedback, você não vai ter um ser humano para você filmar. Só os funcionários. Então, assim, essa menina de Anápolis, ela vai lá por volta de 7 horas da noite, 8 horas, aí ela produz conteúdo e vai embora. Eu combinei com ela uma vez por semana. E assim está sendo feito. Na semana do carnaval, eles não foram, mas nas outras semanas ela está indo. Quando eu fechei com o Murilo, eu falei, Murilo, eu vou fechar com vocês, porque vocês moram em Caldas Novas, então eu vou ter alguém toda semana para produzir conteúdo. Aí ele falou, Lívia, mas e se a gente fechar uma vez por mês com uma agência muito bacana, pessoal profissional? Aí eu falei, olha, eu acho muito bacana ter uma agência profissional. Quem produz conteúdo com material profissional, porque realmente quem eu já contratei até hoje, a maioria filmava assim com celular, era um conteúdo mais amador. Então, assim, eu gostei muito quando ele sugeriu isso. Aí eu falei, só que, paralelo a isso, eu não abro mão da produção de conteúdo semanal. Por quê?
Eu tenho certeza que vocês têm muito mais experiência do que eu, porque vocês trabalham com isso, né? Eu vivo marketing tem uns 5 anos, depois que eu comecei a colocar marketing dentro dos restaurantes. Só que, assim, eu não estudei para isso, né? Então, assim, realmente, eu não tenho o conhecimento que vocês têm. Mas eu já vi que quanto mais eu sou vista, mais eu sou lembrada. E o Rafas de Caldas, hoje, essa visualização orgânica dele, ela tá, para mim, ela tá quase que zero. Assim, eu tô decepcionadíssima. Eu tô sendo, assim, bem franca com vocês, né? Porque não foi isso que eu contratei, né? Eu contratei com o Murilo, eu falei, eu não abro mão das visitas semanais. Eu não vou fechar com essa agência de Anápolis, porque eu sei que eu vou ter suporte de vocês, vocês moram em Caldas Novas, então eu quero vocês lá produzindo conteúdo para mim. Aí tá, o pessoal foi na inauguração, não deu certo, né? Eu achei super bacana vocês terem ido. Eu falei, nossa, que bacana, inauguração, eles já estão aqui, né? Quando foi na semana seguinte, vocês sumiram. Vocês sumiram, eu não vi mais a V4. Aí eu comecei a ficar incomodada. Aí chegou o conteúdo de carnaval, eu tive que cutucar vocês para fazer alguma postagem. A gente sempre posta, assim, Dia das Mães, eu vou lá e posto alguma homenagem. Dia das Crianças, Dia dos Pais. Teve uma época que eu fazia, assim, dia do chefe de cozinha, dia do garçom, dia de não sei o quê, até mesmo para ter conteúdo, né? Então eu gostava. Dia da nutricionista, a gente sempre fazia. Depois parou de fazer. Mas, assim, como a gente acaba, às vezes, ficando sem conteúdo, eu achei bacana a gente parabenizar o meu profissional que me ajuda, né? O meu colaborador que me ajuda, e juntar conteúdo nesse mesmo sentido. Então, assim, você pode ver que nos Instagrams dos Rafas, a gente tem lá, ou a gente põe no feed, ou a gente põe nos stories. Dia da Mulher, Dia das Mães. Chegou Dia da Mulher, vocês não fizeram nada. Eu peguei a arte de Anápolis, copiei e colei e eu postei nos stories. Assim, vocês não fizeram isso. Então, assim, a entrega da V4, assim, eu estou sendo bem franca, Júlio, tá muito baixa. Eu não vejo vocês. Assim, eu fico 2, 3, 4 dias sem falar com vocês, né? Não falo com a Vitória, não vejo conteúdo sendo produzido, não vejo vocês dentro da minha loja, né? Essa conversa minha com o Murilo, eu sinceramente, não me passou pela cabeça quando eu fechei com ele, que ele falou assim, olha, nós vamos chamar uma agência. Eu falei, tudo bem, mas eu não abro mão da visita semanal. O que acontece, Olivia? Disso, olha, é até importante, assim, o porquê é importante dessa conversa sua com a gente. Porque existem algumas coisas que, por exemplo, eu e a Vitória, que a gente está aqui na operação, a gente não... A gente é balizado sobre algumas coisas, mas a gente não é balizado em alguns tipos de conversa. E assim, essa parte do semanal eu realmente não sabia. Eu e o Júlio não sabia. O que acontece? Eu entendo essa sua... não deixa de ser uma frustração. Frustração. O que acontece? Algumas coisas aqui a gente tem que passar para cima, né? Porque a gente não fala assim, olha, eu não consigo falar assim, Olivia, isso, eu vou fazer isso aqui e ponto. Mas o que acontece? O que está no meu alcance aqui? Eu vou chegar, eu vou até conversar com o Murilo, vou passar algumas coisas que para entender de fato como foi essa conversa. E assim, eu vou tentar te ajudar a auxiliar nesse sentido. O que acontece? A Vitória, realmente, ela sempre faz, toda semana ela faz o planejamento, né? Só que, como a gente tem essa agência parceira, algumas coisas a gente precisa que ela faça pra gente, né? Então, assim, eu vou entender isso direito e eu passo isso, quando na próxima reunião, eu e a Vitória, a gente conversa, a gente passa isso para você. Vitória? Não, a gente está aqui justamente para entender o nosso cliente, né? Entender a dor do nosso cliente. São muitas coisas para falar, mas no início do projeto, eu havia lido o contrato, né? Mas eu vou ler hoje ainda novamente
para ver especificamente tudo que está lá, que aí eu até mando para você no WhatsApp novamente, ou a gente marca uma outra reunião, e de verdade, Lívia, a gente vai resolver isso para você. Acabei de mandar uma mensagem aqui no grupo de social media, falando que eu preciso conversar urgente com eles 3, e para a gente te dar um parecer e realmente colocar os pingos nos is, resolver logo tudo para passar essa tempestade, né? No início, a gente estava conversando sempre até, tipo, eu e você e tal. Acho que na última semana que a gente deu uma distanciada, acredito que por conta dessas frustrações e tal, né, acaba... Essa distanciada, Vitória, é justamente por conta da insatisfação. Sim. Eu falei, eu vou conversar o quê com ela? Entendeu? Porque, assim, uma coisa pequena, que era uma arte... homenagem ao Dia das Mulheres, Rafa. Nem isso foi feito. Eu tive que copiar lá de Anápolis. Então, eu falei, gente, então, peraí, assim, qual conteúdo mesmo vocês vão me entregar? Porque, assim, olha, eu tenho 2 contratos, então, assim, pode ser que, às vezes, eu falo uma coisa com você que é do contrato de Anápolis, que eu realmente, eu erre, eu fale errado. Mas, assim, na minha mente... eu contratei 2 vídeos e um post por semana. E eu não estou vendo isso ser feito. Eu não sei se eu fiz isso em Anápolis, eu cobrei da menina lá, eu falei, olha, não são 2 vídeos e uma arte estática, né? E assim, na minha cabeça, foi esse o combinado que eu tive com o Murilo também na contratação. 2 vídeos e uma arte por semana. Aí, quando posta um conteúdo por semana, tá muito. Eu não tô vendo mais de um, né? Então, assim, realmente, eu tô frustrada, né? Aí o Murilo me fala assim, em momento algum eu te falei que era depois das 6. Eu só respirei fundo, falei, eu não vou responder. Como que uma agência do tamanho da agência que vocês têm pega um cliente que é um restaurante e fala assim, eu só posso ir lá até 6 horas da tarde. Gente, pelo amor de Deus, restaurante não funciona às 6 horas da tarde. Restaurante funciona à noite. Agora, como que eu vou fechar um contrato? Eu fui idiota, estou sendo bem sincera. Eu fui idiota e eu fui sem malícia. De não perguntar assim, olha, mas vocês vão lá produzir conteúdo 8 horas da noite? Porque eu subentendi, como vocês têm experiência e nome no mercado, eu subentendi que vocês sabiam que o restaurante você tem que ir à noite para filmar. Porque se você for à tarde, você vai pegar a menina trabalhando no caixa, lançando nota, recebendo mercadoria, porque à tarde lá você não vê gente. Então vocês vão lá filmar o quê? Então, assim, essa foi a resposta que o Murilo me deu. Eu falei, eu vou ficar calada, porque eu não tive a malícia de falar que restaurante funciona depois das 7 da noite. Eu presumia que vocês sabiam. Gente, olha o nome que vocês têm no mercado. Não entendi, Lívia. Eu, tipo, de verdade, olha, eu agradeço de verdade a sua sinceridade. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente chegar, colocar os pingos nos is, falar de fato o que está acontecendo, o que você está achando passando esse feedback. E, assim, eu falo primeiramente como gestor do seu projeto, eu agradeço isso, porque querendo ou não, impacta no meu trabalho também. Te agradeço também como pessoa, tirando a profissão, porque eu acho que qualquer tipo de relacionamento, quando você é franco, você vai passando o que você está sentindo, é um relacionamento mais leve. Então, assim, o que a gente vai fazer agora? A Vitória já mandou mensagem aqui, eu vi aqui, eu vou sentar ali, eu vou conversar ali com o próprio Murilo, com a Alice, para a gente colocar esses pingos nos is, mas a gente vai, até o momento aqui, a gente vai continuar a nossa produção normal aqui, só que eu vou passar isso para frente também, porque eu até falei com a Alice, né, ela entrou em contato comigo, aí eu mostrei meu descontentamento, eu falei, gente, o meu comércio é à noite, como é que você me fala, não, mas o meu profissional só trabalha até 6 horas, então você concorda que você não pode ter o segmento de clientes, restaurante?
Só se for aquele restaurante que só serve almoço. Sim, eu entendo. Porque, gente, ó, se vocês pegarem em Caldas Novas, Simprão, Coliseu, esses restaurantes tudo, Sim. eles funcionam à noite. Vocês vão lá 4 horas da tarde filmar o quê? Não, Eles vão falar assim, peraí, vocês vão filmar a faxineira limpando? Porque é isso que a gente tem à tarde. Então, assim, é ilógico a resposta que eles me deram. Aí eu falei com a Alice, né? Eu falei, Alice, estou chateada, estou insatisfeita, dessa forma eu não vou continuar. O que ela fez? Ela me passou o e-mail aonde eu solicito o cancelamento. Gente, pelo amor de Deus. Não, a gente vai conversar isso hoje. Eu falei, eu não vou nem responder. Olha, Lívia, acabei de abrir aqui no contrato, só rapidinho, cortando vocês, fala assim, só que eu vou ler mais a fundo para a gente deixar tudo claro. Descrição dos entregáveis, 10 posts estáticos mais 2 vídeos. Mas eu vou ler tudo. Se você pegar aí 10 posts estáticos por semana, vai dar pelo menos 2, né? Juntando o estático mais os vídeos, por semana dá uns 3. Muito bonito. Tá linda. Vamos ver comprar. Pegar água gelada com a mamãe? Então, você concorda que dá cerca de 3 por semana? Sim. E agora você fala, tá sendo entregue? Nesses últimos que eu estava olhando aqui, Lívia, porque nem toda semana vai postar, por exemplo, um segundo, um quarto e um sexta. Às vezes vai sair um terça, às vezes vai sair um quinta-feira e um sexta-feira. Às vezes vai sair um segunda, um quinta e um sexta. Eu estava olhando aqui, por exemplo... Aí meu copo de novo. Teve semana que saiu, por exemplo, né? Tô olhando aqui um do sanduíche, um de 17 de fevereiro, outro dia 11 de fevereiro e o outro dia 8 de fevereiro. Então, meio que tá andando, sabe? Se você for olhar lá, tá um pertinho do outro nessas últimas semanas. Então, a gente realmente só precisa alinhar essa questão e passar para você um retorno. Deixa eu, só pra gente dar um andamento aqui, Lívia, até porque eu tenho uma reunião daqui, tá? Certo. Assim que encerrar aqui, eu vou ouvir isso aqui para você. Eu tô colocando meu nome aqui, porque eu acredito que se a gente resolver isso aqui, de fato, eu sei que você já passou para frente, mas eu vou buscar essa informação aqui, porque essa informação, de fato, desse descontentamento, eu já, de fato, não estava sabendo, porque eu fico mais na parte do tráfego. Certo. Mas eu vou procurar isso agora, eu vou sentar ali para conversar. E ou a Vitória vai te passar um feedback sobre o que a gente conversou aqui. Mas, de verdade, mais uma vez, eu acho que é super importante, eu acho que até mesmo, eu acredito que se você for assim com seus funcionários, Olivia, de verdade, eu acho que eles estão sendo bem liderados, porque quando a gente tem uma clareza do que está sendo feito e tem essa conversa, eu acho que a gente consegue melhorar como profissional e como pessoa também. Então, de verdade, eu vou ver isso para você, eu vou conversar com eles e te passo um feedback, tá bom? Certo. Resumo, Júlio, eu acho assim que vocês têm um puta nome no mercado, né, que é a V4, e eu não entendo como que uma empresa num porte desse tamanho só trabalha até 6 horas. E me fala assim, a gente não pode mandar ninguém para atender depois das 6. O seu ramo é restaurante, porém eu só posso filmar até 6 horas. Passou disso, eu não consigo ir, só uma vez por mês. Eu não estou tendo entrega, eu não estou tendo conteúdo. Porque o pessoal que vai uma vez por mês, eles não conseguem fazer 12 conteúdos para postar durante por 3 vezes por semana. Amanhã eu vou para Anápolis. Eu marquei com a menina da Audrey, eu marquei lá 7 horas da noite para ela produzir um conteúdo para mim. Eu vou acompanhar. Em Caldas Novas, para mim, assim, eu nem me preocupei, porque eu achava, assim, que era normal. Como eu sou restaurante, eles vão vir aqui de noite, vão fazer... Eu ainda falei assim, Murilo, pode ser com o próprio celular, não precisa ser coisa profissional toda semana. Eu só quero aparecer no mercado, né? Entendi. E não tá tendo isso. Até essas postagens no caso, simples, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Mulheres, nem você isso. Você fala a data sazonal, eu entendi. Não. E só para eu só confirmar aqui que a gente notou aqui, o seu feedback, no caso, seria principalmente os conteúdos para mostrar a gente dentro do Rafas,
correto? Justamente. E principalmente essa parte, por exemplo, de produção de conteúdo em datas sazonais, como você deu exemplo, por exemplo, do Dia da Mulher, correto? Eu vou conversar aqui e vou passar o feedback para você, mas eu acredito que seja isso. Tem mais alguma coisa, Olivia, que você queira passar para a gente? Porque daqui 10 minutinhos já, 10 não, né? Daqui 20, mas eu ainda tenho um tempinho, eu vou ter que entrar em outra reunião também. Não, eu acho que vocês produzem conteúdo bem, que vocês trabalham bem, vocês só estão pecando em relação ao horário. Ou então vocês têm que limitar o segmento que vocês atendem, entendeu? Não. Olha, a gente só atende dentista, advogado, que funciona tudo até 6 horas da tarde. Porque vocês não vão conseguir atender um público dentro de Caldas Novas, no segmento de restaurante, de boate, se vocês não puderem ir lá trabalhar durante a noite. Não, entendo. É isso. Assim. A minha satisfação maior é justamente com essa visita semanal, que ela não foi feita. Você foi lá alguma vez, Vitória? Uma vez por semana lá produzir conteúdo? Não. Pois é. A gente iria naquele horário lá, eu nem lembro qual que é pois exatamente. Não foi. A única vez que foi na inauguração e depois foi essa agência produzir conteúdo. Foi só. Sim. Em 2 meses. Igual eu falei, olha, gente, 2.500 pode não ser muito dinheiro para vocês. Agora, para a gente que está dentro de uma loja pagando um valor exorbitantíssimo de aluguel, realmente a gente tem que repensar se compensa pagar, porque está ficando muito caro e o retorno está muito pouco. Deixa eu te perguntar, nem é sobre o projeto, mas quando você chegou a fechar lá, você fechou com quem? Você fechou com... Com o Murilo. Não, eu tô falando do shopping lá. É porque eu trabalhei pro Fabrício. Mais de um ano. Fechar o quê que você fala? Quando você fechou a loja, no caso. Você com o Fabrício. Fechou direto com ele mesmo? Foi. Entendi. Foi não, E eu vou te falar, ele tá passando aperto com aquele shopping, viu? É uma estrutura muito bonita, mas para Caldas Novas tá difícil. Eu entendo. Eu participei do início do projeto Singapura de 2020, no final de 2023 até o meio do ano passado. Eu só não fiz parte da conclusão. Mas eu fiz parte do projeto, eu fazia parte do marketing do Fabrício, então eu vi tudo como foi feito. Então eu até entendo o que você está falando. Porque eu lembro, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu lembro da tabela de valor, como é que foi. Muito caro, caro. Eu de verdade, Lívia, eu te entendo demais. Porque, assim, eu ter feito parte do time de lá também, eu sei o que você está falando sobre a parte de gastos. Então, assim, eu estando do lado de cá agora, da V4, eu entendo o que você está gastando. Não, a gente está pagando para trabalhar. A gente está pagando para trabalhar. A gente está tirando do bolso. A gente está tirando do bolso para pagar as contas. Entendeu? Entendi. E isso eu tenho certeza que não é só nós, não. Os lojistas todos ali. A culpa é do Fabrício? Não, assim, eu acho o Fabrício um cara super empreendedor, um cara super humilde, sabe? Eu acho aquele cara tão bacana. Mas, assim, ele investiu milhões numa cidade que só funciona final de semana, né? E, assim, ou ele vai ter que repensar os valores de aluguel e de condomínio, ou então os lojistas vão abandonar aquilo ali. Porque é impagável. Só por curiosidade mesmo, se você quiser falar, tudo bem, não tem problema. Você tá pagando por 13 mil no aluguel ali ou tá pagando mais? 13? Ou é o caso? Juro, se eu estivesse pagando 13, eu não saía, não. Eu não lembro que era. Olha, eu te falo com toda franqueza. O nosso condomínio ali é 20 mil reais. Era o condomínio, nossa. Condomínio. Só pra você ter ideia, quando eu tava lá, estipulava que o condomínio seria isso. 20 mil. Aí, o nosso aluguel, a gente está com uma carência, os lojistas, de 3 meses de porcentagem sobre o valor de vendas. Mas, assim, essa porcentagem, esse mês, eu paguei 21 mil de aluguel e 20 mil de condomínio. Sabe quanto que eu vendi ontem? R$ 1.700. Você acha que eu pago um aluguel e um condomínio de quase 50 mil reais? As lojas ali vão fechar. Não tem como pagar, entendeu? E Nossa, assim, absurdo.
E eu fico com dó, porque eu acho o Fabrício um cara foda, super simples, sabe? Ele é amigo do meu esposo. Eu acho ele um cara Ele muito falou bacana. mesmo, ele Nossa, eu acho ele muito bacana. é o Só chefão. que ele fez um empreendimento de milhões. O aluguel dele é do preço quase que do Flamboyant. Então, assim, os lojistas não vão conseguir pagar, inclusive nós, né? Como é que eu vou pagar 50 mil de aluguel e condomínio se eu mal estou vendendo 200 mil por mês? Você não Entendi. paga, a conta não fecha, né? Então... Tudo bem. O Murilo, ele havia comentado com você sobre marcar uma reunião com você? Às vezes uma reunião... Ele comentou. Eu vou em Caldas Novas agora, sem ser nesse final de semana, no outro. Eu vou. Antes eu não consigo, porque eu estava indo toda semana, né? Depois do dia 23. Esse final de semana agora eu tenho um casamento para ir em Brasília, eu vou em Brasília, esse final de semana. Aí no outro eu vou em Caldas. Tá. Na outra semana. Não, tudo bem. A gente vai organizar aqui, eu te passo feedback, viu? Mas é isso, assim, eu quero que vocês entendam, gente, assim, não é uma crítica destrutiva, entendeu? Acontece que o meu segmento, ele funciona depois das 8 da noite, né? Você vai filmar prato, e eu comentei isso, você vai filmar prato, você pode ir 5 horas da tarde, porque você só está filmando prato, você vai fazer vídeo de produção de uma panelinha, você vai produzir o fogão, a boca do fogão. Para isso, você pode ir 2 horas da tarde, você concorda? Sim. Agora, quando você vai filmar o ambiente, você tem que ir 8 horas da noite, 8h30, que é horário de pico. Sim. Né? Então, essa é a realidade de qualquer segmento de alimentação, né? Não tem como você funcionar antes das 6 horas. Não, tranquilo. A gente vai conversar aqui. Aí eu te passo. Eu vou falar pra gente encerrar aqui de verdade. Olha, como de primeiro contato, de fato, conversando contigo, Liv, gostei muito de você, viu? Gostei bastante da sua sinceridade. Espero que isso seja apenas um pingo no i no nosso projeto. A gente, de fato, a gente melhorar algumas coisas, agradeço o feedback e vou passar isso para frente, tá bom? Qualquer coisa que você precisar, a Vitória tá no grupo também, é a que mais conversa contigo, mas eu também você pode mandar mensagem que no que eu puder te ajudar, eu vou estar aqui, tá bom? Só que agora eu vou ter que encerrar porque eu tenho uma reunião daqui a pouco. Não, tranquilo, tudo bem. Tá? Obrigado. Obrigada a você, Obrigada. Prazer te conhecer. Eu agradeço o seu tempo, até mais, tá? Até mais, então. Até mais. Obrigada, Lívia. Tchau, tchau.